Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, voltamos a celebrar o tempo comum, após as alegrias pascais, este tempo tão profundo em que a nossa vida foi tocada de maneira extraordinária pela ressurreição do Senhor. Agora a Igreja nos convida a olharmos para o nosso cotidiano e percebermos como Deus nos santifica no dia a dia, como Deus está presente com sua graça, com seu braço forte e santo, sustentando a nossa existência no cotidiano, nas vicissitudes próprias do nosso dia a dia, nas alegrias, nos contentamentos, mas também nas angústias e tribulações pelas quais todos nós passamos. A primeira leitura, extraída do primeiro livro de Reis, traz-nos o relato do julgamento de Deus no Monte Carmelo. O profeta Elias está sendo acusado de promover a seca e a penúria na vida do povo. O povo estava passando por um período bastante difícil, sem água para si e sem água para manter as plantações e os animais, vendo as plantações secarem, vendo os animais morrerem de sede. E o profeta Elias é acusado de, ao reter a sua profecia, promover a seca e a penúria do povo. Elias então se apresenta, correndo risco de vida, ao rei Acabe e acusa então, com uma palavra profética, o rei Acabe de ser o responsável pela penúria pela qual o povo passa por conta da sua idolatria, porque ele recorria a Baal, então aos profetas de Baal, e não ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E diante então desta duplicidade de manifestação de fé, o povo de Israel, que é chamado, convocado por Javé, o Senhor seu Deus, e deve uma resposta fiel ao seu Deus, e os profetas de Baal com o rei Acabe, que ora recorrem aos Baais, aos ídolos, e ora, quando é conveniente, recorrem a Javé, o Senhor, o Deus de Israel. Por isso o profeta diz: olha, vocês andam como muletas, vocês ficam se apoiando ora numa muleta, ora em outra, fazendo da relação que vocês têm com Deus uma relação utilitarista. Vocês só se relacionam com Deus, só se referem a Deus quando é conveniente. Vamos agora tirar, como dizemos, a prova dos 9. Vamos ver qual Deus responde quando nós invocamos. O profeta Elias também convida o povo de Israel a tomar uma decisão. Vocês precisam escolher. E diante deste convite, para que o povo de Israel escolha pelo Deus que se revelou a ele como o único Deus,
O profeta Elias é surpreendido com um silêncio retumbante do povo de Israel. Nós ouvimos na primeira leitura, o povo não respondeu nada diante da proposição do profeta Elias, da necessidade de se fazer uma escolha, de optar pelo verdadeiro Deus. O profeta Elias, então, procede, reunindo todo o povo e todos os profetas dos Baais do Monte Carmelo, para que fossem oferecidos 2 sacrifícios, 2 holocaustos. E nós ouvimos na primeira leitura, os profetas de Baal suplicaram, invocaram, clamaram pelo ídolo deles, pelo falso Deus deles. E qual foi o resultado? Nenhum. O Deus dos profetas de Baal não ofereceu nenhuma resposta, porque ele é um falso Deus, porque ele é um Deus inexistente, porque ele não é o Deus verdadeiro. Agora o Deus a quem o profeta Elias recorreu, este Deus manifestou a sua resposta sempre em que ele é invocado. Então o profeta Elias, convocando e invocando Deus, vê diante de todo o povo como que um raio atingir aquela vítima de sacrifício. E todo o povo, a partir daquela manifestação extraordinária de Deus, pôde confessar a fé, pôde ser conduzido à fé autêntica, à fé no Deus verdadeiro. O que está por trás, queridos irmãos e irmãs, desta palavra da primeira leitura é um apelo de Deus já no Antigo Testamento, um apelo de Deus a todos nós. Nós precisamos nos decidir, parar de ficarmos nos apoiando em muletas, parar de ficar nos apoiando em realidades, coisas ou pessoas perecíveis que não dão conta de nos sustentar. O nosso único sustentáculo, o nosso único refúgio, o único fundamento para a nossa existência é o Senhor, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Este mesmo Deus se manifestou a nós em Cristo Jesus. E no Evangelho proclamado nesta Santa Missa, Jesus faz questão de frisar que ele não revela um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. O Antigo Testamento serviu como um pedagogo para preparar o povo para a manifestação de Deus plena e definitiva em Cristo Jesus. O Antigo Testamento foi uma revelação progressiva, paulatina, cuidadosa do nosso Deus, até que na plenitude dos tempos ele pudesse falar a nós por meio de seu Filho. Conforme nos relata a carta aos Hebreus, por muitos meios Deus nos falou outrora a nossos pais. Na extremidade dos tempos, nestes tempos que são os últimos, falou-nos através de seu próprio Filho. Cristo Jesus é a palavra definitiva do Pai. Cristo Jesus é a revelação plena de Deus, de tal modo que em Cristo se cumpre plenamente toda a lei e os profetas. Lei e profetas é uma expressão que o Novo Testamento utiliza para resumir todo o Antigo Testamento. Em Cristo Jesus se cumprem todas as passagens da Escritura veterotestamentária. Jesus, portanto, não veio para abolir a lei. Jesus, portanto, não veio para anular o Deus que se revelou ao povo de Israel. Jesus veio para cumprir em si toda a lei e levá-la à sua plenitude, levá-la à sua perfeição. Aqui no Evangelho proclamado nesta Santa Missa, nós nos encontramos diante de Jesus no contexto do Sermão da Montanha, em que ele anuncia as bem-aventuranças, a nova lei para seu povo. Jesus aqui é colocado à altura de Moisés. Lembremos-nos, Moisés se relacionava com Deus como a um amigo. Moisés tinha intimidade com Deus, como o profeta Elias, cujo episódio acabamos de ouvir, também nos permite perceber como os profetas tinham intimidade com Deus, com o Pai. Mas nenhum profeta teve o nível de intimidade com o Pai
semelhante à intimidade e comunhão que Cristo Jesus teve. São João, no início do seu evangelho, afirmava: ele, o Verbo que estava junto de Deus, que é Deus, ele vivia na intimidade do Pai, voltado para o seio do Pai. Com isto, São João estava expressando que ninguém jamais em toda a história da salvação foi tão íntimo do Pai como seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que estava voltado para o seio do Pai. Ele nos deu a conhecer quem é Deus. Ele nos revelou de maneira plena e definitiva o rosto misericordioso do nosso Deus, do nosso Pai. Peçamos ao Senhor nosso Deus nesta Eucaristia que Ele nos dê convicção de fé, que Ele nos ensine, nos ajude com a sua graça a sempre escolhermos por Ele, o único Deus verdadeiro. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que enfrentemos hostilidade e dificuldades, mesmo nessas situações difíceis, que escolhamos sempre pelo único Deus verdadeiro, o único Deus que é capaz de nos responder sempre que o invocarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.